Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos vós, que já estáis há algum tempo à espera desta intervenção da minha parte e deste vídeo. Em primeiro lugar, quero pedir-vos desculpa. Cheguei no passado dia 11 de setembro de uma peregrinação a Santiago de Compostela, depois foi tempo de me organizar, de orientar também aquilo que é a minha vida aqui na paróquia e também na Universidade Católica. Esta semana já comecei a lecionação no curso de Teologia e por isso peço desde já também a vossa compreensão, porque há ritmos que não dependem de nós. Ainda agora fui solicitado para 2 funerais amanhã que surgem e que nos retira o tempo que seria próprio para esta intervenção. Rezem, sobretudo para que eu os possa ajudar a descobrir este texto de Isaías. Peço que não deixem de ler, possam continuar, depois também podem recuar, podem avançar. Eu, em vez de fazer um vídeo mais longo, vou fazendo assim em pequenos passos. E hoje gostaria, sobretudo, de vos apresentar os primeiros 5 capítulos, ou seja, a parte introdutória até à narrativa da vocação de Isaías, até domingo. Espero conseguir enviar-vos o vídeo respeitante aos capítulos seguintes. Mas antes de vos apresentar o texto em si, que eu tenho aqui diante de mim, gostaria de vos citar um grande biblista do século XX que, ao escrever sobre Isaías, diz que a pregação de Isaías é o fenómeno teológico de maior envergadura de todo o Antigo Testamento. É por isso que é o primeiro livro do corpus profético, exatamente pela sua extensão. Quem foi Isaías? E gostaria de começar assim por esta breve introdução. Quem foi Isaías? Isaías, o primeiro Isaías que nós vamos abordar nestes primeiros tempos, é um aristocrata de Jerusalém, nascido numa grande família, cerca do ano 760 a.C., pai de muitos filhos, que sabemos que frequentou o meio dos sábios e dos funcionários reais, daí a familiaridade que manifesta em relação àqueles que detêm o poder político, aos quais e com os quais se opõe de forma frequente, intervém diversas vezes entre os anos 740 e 700 antes de Cristo, diante daquilo que é o avanço expansionista da Assíria, que culminará depois na deportação da tribo do norte. Sendo que o seu ministério incide sobretudo durante os reinados de Acás, 735 a.C., e de Ezequias no ano 701 antes de Cristo. Podemos pensar que todo este período pré-invasão da Síria era um tempo mais ou menos tranquilo, pacífico, havia um clima de estabilidade e de paz, provavelmente também pelo enfraquecimento do poderio militar de outras grandes potências, nomeadamente o Egito. Mas há aqui um momento-chave que é o ano 745 a.C., em que se dá o regresso da Assíria à cena política e também o regresso das suas campanhas expansionistas. E para resistir a esta investida, Damasco e Israel, ou seja, a tribo do norte, fazem uma coligação e querem também envolver a tribo do sul, Judá, para fazer o mesmo. A essa guerra nós designamos a guerra Sírio-Efraimita, que é o motivo dos oráculos de Isaías. E nesse contexto, o jovem rei de Judá, de nome Acás, prefere pedir o seu auxílio ao rei da Assíria, o que vai, no fundo, preservar da invasão da Assíria e de alguma estabilidade, pelo menos por enquanto, até surgir uma investida de outras potências. Do ponto de vista contextual, situamos-nos aqui na transição entre um período pacífico para um período de maior convulsão política e militar levada a cabo pela Assíria, mas ainda num período pré-exílico da Babilónia. Portanto, podemos dizer que o primeiro Isaías é um profeta pré-exílico, nas categorias que normalmente se atribuem do ponto de vista terminológico. Este livro tem 66 capítulos, né? E podemos afirmar que Isaías é o representante mais qualificado daquilo que nós podemos designar a teologia sionista, ou seja, do regresso
de um resto de Israel que se instalará no Monte Sião, o monte sagrado por excelência, e também da teologia davídica, ou seja, o regresso do novo David e de toda a perspectiva messiânica que daí decorre. Porém, o facto de ter muitos capítulos e de nós associarmos ao profeta Isaías não significa que tenha sido sempre o mesmo autor. De facto, fruto desta longa história literária, nem todas as partes são imputáveis ao próprio Isaías, e hoje é comumente aceite que se podem distinguir 3 partes correspondentes a 3 períodos sucessivos que vão desde o século VIII, como o primeiro Isaías, ao século V a.C., como o chamado Trito-Isaías. O primeiro Isaías vai do capítulo 1 ao capítulo 39, o segundo Isaías, ou Deutero-Isaías, vai do capítulo 40 ao 55, e o terceiro Isaías, ou Trito-Isaías, vai do capítulo 55 ao 66. Depois teremos a possibilidade de abordar, então, as diferentes matizes destas partes, mas agora vamos debruçar sobretudo sobre o primeiro Isaías, nomeadamente estes 5 primeiros capítulos. As primeiras pregações de Isaías se situam mais ou menos entre o ano 740 e o ano 736 a.C., portanto antes da invasão da Assíria, a tribo do norte, cujo tema central é a denúncia dos pecados de ordem social e religiosa, com o anúncio do castigo, com o chamamento à conversão, mas também abrindo uma porta, janela para a esperança de salvação. Geralmente era constituído desta forma aquilo que na linguagem bíblica se denomina o rivo, o conflito, o julgamento, em que geralmente este julgamento culminaria com a possibilidade da conversão ou do regresso do povo acusado para o coração de Deus Pai, e o regresso também à própria aliança. O primeiro capítulo começa, e se olharmos para o título, com oráculos sobre Judá e Jerusalém. O oráculo, que vem da palavra oral, que quer dizer ver, portanto é uma visão de longo alcance, e é uma declaração solene de um profeta que é feita em nome de Deus. E nestes primeiros capítulos temos 2 tipos de oráculos. Temos o oráculo de julgamento e o oráculo de felicidade. Neste primeiro capítulo vemos sobretudo um oráculo de julgamento, em que é manifestada exatamente a acusação por parte de Deus da infidelidade do seu povo, que também justifica a situação precária que estão a viver. E gostaria sobretudo de chamar a vossa atenção para o versículo 3, que depois foi acolhido no imaginário cristão, exatamente para fazer associar ao nascimento de Jesus, que diz: o boi conhece o seu dono e o jumento o estábulo do seu senhor, mas Israel, meu povo, nada entende. Todo o imaginário do presépio, com a associação do burro e da vaca, encontra aqui a sua raiz. E é sempre à luz do Antigo Testamento, de um povo que não reconhece a visita de Deus, que nós devemos olhar também o próprio Novo Testamento iluminado a partir do Antigo Testamento. E estas acusações de Deus, este oráculo de julgamento, prende sobretudo com o vazio em que caíram os rituais demasiado formais por parte do povo, que manifestava de forma formalista a sua adesão à aliança, mas cujo interior e adesão de coração a essa proposta de aliança acabaria por redundar numa grande hipocrisia. Aliás, diz exatamente no versículo 11: de que me serve a mim a multidão das vossas vítimas, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros. E depois continua assim um rol de acusações acerca da forma como não estão a justificar a fidelidade de Deus em relação à aliança. E o profeta, sendo a boca de Deus, diz que o verdadeiro culto deve ser sempre apoiado em Deus e não na nossa força, na força pessoal, na autossuficiência, no formalismo rígido e vazio que muitas vezes faz de nós, transforma-nos em religiosos mecânicos e não de coração.
Não pode existir uma religião sem relação com Deus. E é isso que o Senhor aqui nos diz através destes oráculos, sempre abrindo a porta para poder regressar. Vinde agora, diz o Senhor, mesmo que os vossos pecados sejam como o escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. Mas este processo de purificação só pode ser imputado ao Senhor. É nesse contexto que surge também um motivo temático muito presente na literatura profética, que é chamada metáfora esponsal ou a analogia nupcial, que começa com o profeta Oseias nos seus 3 primeiros capítulos, mas que depois também se prolonga, nomeadamente em Isaías, quando chama ao povo de Deus a cidade infiel, como se tornou numa prostituta a cidade fiel, no versículo 21 do primeiro capítulo. Posteriormente vamos ver uma espécie de recuperação desta amada de Deus no Cântico da Vinha. Mas esta infidelidade por parte do povo é combatida pela fidelidade de Deus. E Deus não desiste de voltar a trazer para o seu coração aquela que lhe foi infiel. E então surge aquilo que se chama a teologia sionista e messiânica, que é uma teologia que geralmente aparece em contextos de crise de identidade, crise religiosa, crise política, e ligada a este regresso à cidade santa de Jerusalém, concretizada num monte sagrado por excelência, que é o Monte Sião. Esta restauração universal que é cantada no capítulo 2. No fim dos tempos, o monte do templo do Senhor estará firme, será o mais alto de todos e dominará sobre as colinas. Acorrerão a ele todas as gentes, virão muitos povos e dirão: vinde, subamos à montanha do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. É o chamado oráculo de felicidade. A última palavra de Deus não é uma palavra de morte, mas é uma palavra de regeneração. É uma palavra de misericórdia. O dia do Senhor, o Yom Yahvé, que nós vemos depois concretizado, não é apenas um dia de terror. É um dia de vitória da palavra de Deus misericordiosa sobre as infidelidades constantes por parte do povo. Daí que se fala em restauração universal. Daí que a imagem apresentada seja a do banquete, que é a imagem da proximidade, da familiaridade. E neste contexto abre-se desde já a porta à universalidade que Jesus vem cumprir na sua pessoa, mas que Isaías já vislumbra neste olhar de longo alcance. Estas gentes, e a palavra etné, em grego, manifesta exatamente não só o laos, não só o povo judaico restrito, particular, mas abre esta possibilidade da universalidade de todos acederem ao banquete messiânico oferecido por Deus neste seu dia. O dia da regeneração, o dia em que a misericórdia de Deus triunfa sobre a infidelidade do povo. E Isaías, um pouco como hoje, não se preocupa que não sejam todos aqueles que estão disponíveis para entrar neste banquete e partilhar esta amizade divina. Fala sempre muito de um resto. Os que restarem em Sião, os sobreviventes de Jerusalém, serão chamados santos. Todos serão inscritos em Jerusalém entre os vivos. Capítulo 4, versículo 3. No fundo, muitos são chamados, poucos os escolhidos. O que interessa é a nossa capacidade de reconhecermos humildemente as nossas infidelidades e termos sempre esta disponibilidade para voltar para o coração de Deus, deixarmos envolver pelo abraço terno do Pai e sobretudo porque nós somos esta vinha predileta, cuidada, amada e tratada por Deus. No capítulo 5 há este cântico da vinha que responde também àquela imagem da cidade infiel. E uma palavra que aparece muitas vezes é o esperar. Deus esperou que desse boas uvas, mas ela só produziu agraços. Porquê é que esperando eu que desse boas uvas apenas produziu agraços? Aparece 3 vezes. Aparece 3 vezes durante este cântico da vinha. Ou seja, Deus espera muito desta vinha. E a vinha do Senhor é a casa de Israel, como mais à frente ele vai cantar no versículo 7. A vinha do Senhor é o Israel antigo, mas também o novo Israel, que é a igreja. Nós somos esta vinha muito apreciada, estimada e amada por Deus. O Senhor espera muito de nós, porque
Porque o Senhor fez-nos para coisas grandes. Os horizontes da nossa vida devem ser horizontes elevados. E às vezes, por preguiça, por negligência, por medos, não nos deixamos conduzir por este desejo de sermos criaturas suas, à sua imagem e semelhança. A nossa vida nem sempre dá bons frutos, mas o Senhor continua a esperar. O Senhor continua a esperar. A nós cabe-nos fazer a sua vontade. Este é o sentido, o conteúdo central da nova aliança, como resposta a este amor gratuito e infinito de Deus. O Senhor continua a esperar. Nós cabe-nos não ficar paralisados, à espera que tudo seja apenas graça. Não, também devemos sintonizar a nossa vontade com a vontade de Deus. Quem quer o que Deus quer, tem tudo quanto quer. Deus é fiel, também nós, como nos pede Isaías, devemos procurar ser esta obra-prima nas suas mãos e traduzirmos na vida concreta e nos gestos do dia-a-dia a nossa fidelidade à aliança.